E aí, Ala, o que que acontece? Eu fazia muito uso com o meu irmão mais velho, né? A gente bebia junto, a gente usava droga junto, né? Tinha discussões. E aí um dia eu e ele brigou, por causa de bebida, coisa fútil. Coisa boba, né? Infelizmente acontece. E aí, Ala, eu me lembro muito bem que ele ficou, a gente brigou no final de semana, no sábado ou no domingo, não me recordo. Mas aí ele ficou a semana toda diferente. Assim, a gente não tava conversando, morando na Uhum. mesma casa, aquele clima mais ruim, Toda hora assim, encontrando ele no corredor, nos toda hora. cômodos, né? Então, assim, a gente esbarrava toda hora e não conversava. E aí, Ala, ele saiu um dia, aí minha mãe não me falou nada, e aí ele sumiu um dia. Aí eu fui e perguntei pra minha mãe. Falei assim, ué, mãe, cadê o Jandim? Ele se internou. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Aí, Ala, o que que acontece? Fiquei pensando assim, como que meu irmão tá internado e eu tô bebendo e usando droga? Tá errado, ué. E eu já tinha vontade de parar, não tinha força pra ir, mas eu tinha o desejo de parar. Sim. E aí, o que que eu fiz? Eu fui, ele se internou no dia 21 de abril, dia de Tiradentes. E eu me internei dia 18 de maio do mesmo ano, menos de um mês Menos de um mês. depois. Que aí eu cheguei pra minha mãe, o último dia que eu fiz uso foi no dia 16. Se eu não me engano, deu numa segunda ou terça-feira. E eu fui me internar na quinta. E aí, Alan, e eu e ele sem conversar. Porque Vocês foram para a mesma clínica? foi pra mesma clínica. E aí eles ligaram pra ele, né? Tem todo um trâmite lá, como ele já estava em tratamento. Eu só poderia ir pra mesma clínica que ele se ele falasse que eu não iria atrapalhar o tratamento dele. Sim. Porque a gente era da mesma família, então É porque o ambiente familiar importa muito também, né? exatamente. E como ele já estava em tratamento, a prioridade da clínica é quem já está em tratamento. Se eu chegasse a me atrapalhar ele, eu não poderia ir para lá, eu teria que ir para uma outra clínica. E aí, ela, quando eu chego lá para me internar, nossa, foi muito, muito legal, né? Muito bom, de muito bom, sabe? Porque a gente ficou perdido no caminho, a gente saiu daqui de Barroso 8 horas da manhã, eu cheguei para me internar 3 horas da tarde. Então, assim, quando eu chego na clínica, lá tinha tipo uma rotatória lá dentro, lá que ficava uma imagem de um santo lá, e a gente fazia a volta com o carro. Quando o carro atravessou a ponte, eu vi o meu irmão descendo. Ele foi em contato com você. Aí, ele foi, o carro parou, aí eu fui e vim andando assim, nós dois sem conversar, sabe? Aí ele foi e veio andando assim, e eu fui esticar a mão pra me dar a mão a ele. Ele foi e falou comigo assim: Não, não quero sua mão, não, quero um abraço. E aí a gente se abraçou, chorou, chorou, chorou. E aí a minha mãe abraçou nós dois ali naquele momento, chorou, chorou, chorou também. E aí, ó, o que que acontece? Olha como que as coisas né? Quando eu chego lá, aí na hora que eu tava fazendo a minha internação, eu descubro que tinha que pagar uma taxa de internação, que era um valor que tinha que pagar mensal. Então a gente já chegava pagando. Sim. E eu não tinha dinheiro para me internar. Minha mãe sabia que não tinha também. E aí lá eu descubro que foi na época daquele FGTS inativo, a primeira vez que liberaram. Isso. E o meu irmão recebeu lá dentro da clínica. Então quem paga a minha taxa de internação é meu irmão. Mesmo sem conversar comigo, sabe? A gente tava brigado e tal. E ele que paga essa taxa de internação pra mim. E aí, Alan, esse dia que eu cheguei lá, foi numa quinta-feira. E aí a gente ficou conversando e tal. Eu não vi minha mãe embora, eles não deixaram a gente se despedir pra mim não querer ir embora De querer também, voltar. né? E aí ele vira pra mim e fala assim, fiquei sabendo que eles ligaram, perguntou pra você, né, se eu poderia vir pra cá. Eu fiquei com medo de você falar que não, que a gente não tava conversando. Ele falou assim, desde o dia que eu pisei aqui, eu pedi pra Deus tomar conta de você lá fora. E sabe o que que Deus fez? Trouxe você pra perto de mim para que nós dois consigamos sair daqui com a vitória Juntos. junto. Então, assim, ó, é, foi muito difícil, sabe, assim, eu dar aquele passo. Mas quando eu cheguei lá, é, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, assim, foi ter me internado. E aí ali, muita coisa, me desculpa, viu? Não, pode Mas ficar à é vontade, que porque é uma coisa que mexe bastante, né? mexe, é muito pessoal e a sua vida, já. Pode ficar à vontade, que é inspiração para muita gente. E aí, ó, ali eu fui entender muita coisa que eu tinha vivido, sabe, assim, que eu achava que eu não precisava, mas aí eu fui entender que uma folha não cai de uma árvore se Deus não quiser. E hoje, quando eu estou como vereador, eu vejo que tudo que eu passei, Alan, foi necessário para que hoje eu pudesse olhar para essas pessoas, entendeu? Então uma pauta que você consiga falar com essa pauta, falar com as pessoas da forma que elas entendam, né? Alan, eu não vou chegar em Independente hoje para fazer uma abordagem e falar sobre algo que eu ouvi falar, sobre algo que eu estudei. Foi algo que eu vivi.